Olá, nerds, quase nerds ou nada nerds. Eu sou o Matheus. Eu sou a Dayana. E esse é o Nerd em Treinamento. Muito bem, segunda parte dos comentários, né, da análise aí do episódio 8 de Westworld. Se você não viu a primeira parte, vai lá ver a primeira parte para não pegar o vídeo aí pelo meio. Se você já viu a primeira, vamos lá para Westworld. E aí a gente entra, né, no núcleo ali, Maeve, Homem de Preto, Ted, a loirinha ali, Host, né, que agora tá num novo papel. E aí, né, a Maeve, de novo, naquela busca dela por sair do parque, né, ela tá no salão, tocando The House of Rising Sun, muito legal a música ali no piano. E aí ela começa, a Clementine chega, que já é uma outra, ela não aceita bem, né, a gente percebe que ela não engole, né? Assim, né? Ela não tem aquela afinidade que ela tinha com a outra, ela já não consegue mais esconder. Ela já tinha amizade com a Clementine, ela já gostava. Porque ela tá consciente já ali, né, que aquilo tudo é uma representação. E aí, antes disso, porém, né, dela começar, de fato, ela vai pra sala lá com os rapazes lá de novo, os dois atrapalhados lá, e ela forçando eles Uma coisa que eu não entendo, como é que o Ford sabe de tudo, é o dono, é o criador de tudo, como é que não sabe que tá acontecendo isso com ela? E outra coisa que é questionável também, como que sempre quando ela vai pra manutenção lá, ela cai na mão dos dois. Parece que tem tanto técnico lá pra cuidar. Tem um monte de açougueiro e só cai pros dois. Só cai nos dois, né? Não sei se por trás ela tá controlando alguma coisa. Mas é isso, né? Começa lá com ela tentando forçá-los a levar ela à saída. A gente percebe que ela tá ciente de tudo, sabe do explosivo, né, que eles têm para não sair do parque, na sexta vértebra. E aí força, né, chantageia, fala, vocês vão me dar um acesso. Aí ele fala que é só lá no comportamento, e ela força eles a levar. Vocês vão me levar lá, tem uma mudança de turno, eu quero aprender aqui. Ela aprende tudo que ela precisa no tablet lá. Então ela já tá usando toda a inteligência. Ele sai da sala e o loirinho, na verdade, ele quer destruir. Ele quer se livrar do problema. E o China caiu na tela, né? Ele quer fazer o que ela ele tá fazendo o que ela manda. Às vezes ele é o androide que já tá sendo dominado por ela. A gente imagina que talvez seja androide, é muito mais barato pra eles. Eles têm um monte de androide lá no frigorífico, lá embaixo. Por que não usa, né, esse pessoal pra trabalhar pra eles? Né? É muito melhor do que pagar a pessoas. Se usa o Bernard pra fazer, pra criar, por que não pode colocar pra... Exatamente. Né? Então dá, talvez, aí ganchos de que eles mesmos sejam, né? E aí, ela diz, né, dessa questão do que ela tá muito à frente deles e que ela percebe que ela tem potencial para fazer coisas que estão adormecidas nela. Como se tivesse desligado, né? E ela quer acessar tudo isso. E aí levam ela pra lá, ela vai guiando, ó, entra na sala, não sei o que, vira à esquerda. Aí chega lá e o loirinho Sylvester faz chama o Félix lá pra fora e fala, ó, nós vamos desativar naquele momento, destrói a cabeça dela, e ela tá ouvindo tudo. Ela só tá dando uma de sonsa ali. E aí quando acha que ela desligou, não desligou nada, né? Ela tá acordada e coloca... Quando ela levanta ele já mudou, ele toma um susto, todo mundo acha que é susto. E ela vai pra cima, né, já partindo pra cima do loirinho, falando pra ele, ó, eu sabia que você queria fazer. Porque na hora que ela machuca ele assim, e ele cai, aí ela fala umas coisas, depois ela pede pro Japa ir lá e queimar ele lá. Fechar Será que ele corte. Não é... Eu acho que não, eu acho que só fecha o corte pra ele não morrer afogado no sangue ali, não perder muito sangue e morrer. Ela fez um corte superficial, né, dá a entender que ela controlou ali, talvez pra não matar. Porque se ela quisesse matar, ela teria matado, né, isso fica claro. E aí ela pede, né, ela avança pra cima dele, antes ela fala, eu sabia que você ia fazer, e eu vou mostrar, né, o que foi mudado em mim. Então quer dizer que agora ela pode machucar humanos, né, ela perdeu aquela restrição. E ela fala, tô doida pra ir lá pra cima pra mostrar o que eu posso fazer. Tô ficando doido? Tô doido? E aí começa lá de novo a musiquinha, ela lá tocando agora Back to Black, né, da Amy Winehouse. E é legal que nessa música, na letra fala, né, eu já morri centenas de vezes, né, e faz um gancho muito legal, porque ela fala que ela é especialista em morrer, né, numa cena. Ela fala no outra cena, no outro episódio, ela fala pro Sylvester, quantas vezes você já morreu? Né? Eu sou especialista em morrer. Centenas de vezes.
exatamente. Então é dela essa música. Aí começa a tocar essa música e ela já esperando lá o reloginho, sabendo que o Hector vai chegar, manipula já o dono do bar lá, fala, minha conta tá cheia, eu mereci um agrado, ele dá uma bebida pra ela, fala pra menina, vai pra lá, né, cuidar dos caras lá. E ela vai saindo, nisso o Hector chega com o bando, né, e aí vai tocando uma música clássica, cada vez uma música ali de fundo, né, e faz toda aquela cena, ela passa por ele, e o xerife vai pará-lo. Ela fala, o xerife percebeu que esses são bons cidadãos. Não, isso aqui é tudo e cristão, tal. tá tudo certo. Não faz nada. E ele vira as costas e a mulher A da cobra, loirinha. a loirinha da cobra, tira no xerife, né? E né, o Hector passa por lá, pega o cofre, a gente não vê de novo o que tem nesse cofre. Deve ter nada lá dentro. Aí começa aquela bagunça na cidade, chegam os policiais lá, os homens da lei, ela controla, fala, eles resolvem atirar entre si, né? Ver quem atira mais rápido, eles se matam. E nisso a gente percebe que ela, né, tá manipulando tudo, tá com acesso de administrador mesmo ali, meio que igual o Ford faz quando ele chega. Tá manipulando todo mundo ali dentro. O engraçado, como é que ela sabe quem são os humanos ali e quem são os anfitriões? Como ela tem acesso e ela deve ter a percepção agora, tudo no máximo, inteligência, ela consegue distinguir o que nós não conseguimos. Talvez eles tenham uma visão ali privilegiada, né, uma forma de enxergar. E ela vai manipulando todo mundo. E percebem lá na sala de controle, né? Tem a dona do bordel lá, não tá respondendo e tá, né, agindo da forma como ela quer. Vou mandar uma equipe lá para pegar ela. Nisso ela já controla mais um cara para começar um tiroteio lá, para fugir. Ela vai pro quarto dela e os caras estão chegando e vai meio que partindo para finalizar aí. Porém, né? Entre o Ted e o Homem de Preto, vai mostrando um pouco de cenas dele, da Maeve, né, vai intercalando, e o Homem de Preto e o Ted encontram, né, depois que eles caminham ali, encontram o pessoal morto, o Homem de Preto continua, né, jogando pro Ted que aquilo é um jogo, que aquilo é uma mentira, que ele tá ali para perder. O Ted já tem um flash, Ted batendo nele foi mó barato, mó legal. O Ted já tem um flash ali dele com o Ted, dele falando pro Ted que ele era o perdedor, ele lembra disso, então o Ted também tá chegando nessa consciência, provavelmente. E aí encontra a loirinha lá, que já apareceu um monte de vezes, cada hora com um personagem, e ela agora tá ali caída, machucada, né, um pessoal morto. A gente acha que segue as duas linhas temporal, porque ela aparece pra Dolores no começo lá, com guarda-chuvinha. Antigo lá. Provavelmente no passado, na lembrança da Dolores. E depois aparece com o Ted com o Homem de Preto. E aí ela tá ali, eles resolvem ajudar, né? E o Homem de Preto fala que tá no caminho certo, porque viu o pessoal morto, eles param ali pra acampar, né? Tá à noite. E ele é atacado, né? O Homem de Preto é atacado por um homem lá, com um chifre grande pra caramba. Começa a lutar, a loirinha faz uma cara assim, não ajuda, muito fora de contexto, né, do como a gente está acostumado a ver os trajes, as armas. Ele chega com um machado ali e o Ted começa a lembrar, a hora que o Homem de Preto arrasta ele, o homem que tá atacando ele, né, o Ted lembra dele arrastando a Dolores. E aí o Homem de Preto até fala, pega o machado, aí ele volta assim, vai lá e dá o golpe na cabeça. Assim, eu pego o machado, né? mas depois nós conversamos. O cara não morre, né? Toma tiro, toma facada, e só com o machado na cabeça lá que o Ted dá o golpe, ele parece que cai. Que apaga. E é muito legal isso, porque, olha bem, eles estão buscando o labirinto, né? O Homem de Preto tá ali buscando o labirinto. Ele fala que o Wyatt é a porta para destrancar o labirinto, é a chave para destrancar o labirinto. E quem aparece para proteger o labirinto é um minotauro, né? Se a gente perceber, e na mitologia, Teseu, que faz uma referência aí a Ted, Teseu, enfim, é quem mata o minotauro. E ele mata, olha que legal, né? A gente percebe aí, como nessa série nada é por acaso, né? Dá pra gente fazer esse gancho legal aí. E aí, né, o minotauro protegendo o labirinto, e a moça... nisso não ajuda também, ela fica ali, né, a gente percebe que ela tá eu ainda meio pensei, eu falei, agindo meio nossa, estranho. moça, tem uma reação, pega ali um negócio, taca no bicho, né? Nada, né? Ela fica parada. E aí avança pro a conversa, né? Finalmente o Ted vai lá dar um soco na cara do Homem de Preto, amarra ele. Tá aqui, enfim, uma estrelinha pra ele. Ted tá mudando. E aí ele começa a ter uma conversa. Nesse momento o Homem de Preto fala, você quer saber quem eu sou? Quer saber mesmo? Aí a gente já se ajeita na cadeira e fala, agora ele vai falar.
Aí ele fala, eu sou um homem bom, eu sou um pai de família, eu sou eu sou Deus, né? Eu sou um titã da indústria, eu sou dono desse mundo e do mundo lá fora. Eu tenho uma mulher, eu tenho uma filha, eu sou filantropista, né? Ajudo, enfim, todo mundo, não sei o que, eu sou mocinho, Ted. E aí ele começa a contar a história dele, né? É que a mulher casou, enfim, há 30 anos, né? Isso remete lá ao William, que quando ele chega no parque ele vai casar no próximo ano, ou quando ele sair do parque, o Logan fala isso pra ele lá numa cena, acho que no segundo episódio, ou no segundo. Depois, né, ele fala pra Dolores, eu tenho alguém me esperando lá fora, o nome dela é Juliette, né? Eu vou me casar quando eu sair daqui. Então, tá batendo aí essa questão do William e o Homem de Preto. Daí tudo bem. Aí ele começa a contar isso e fala que ele vivia isso, enfim, né? E a mulher dele, na verdade, tomou a pílula errada, morreu lá na banheira. E ele achou que era um acidente, mas no velório ele foi confortar, no enterro ele foi confortar a filha. E a filha fala pra ele que ela se matou, tomou o remédio de propósito errado, porque sabia que ele era um monstro, que não sei o quê. Que mesmo que ele fizesse um monte de boas ações, seria um muro bonito, né? Que esconderia o que ele é por dentro. E ele sempre fala que no parque mostra o que é de verdade. Realmente. E é legal porque o Logan fala isso pro William quando chega no parque. Aqui eu vou ver quem você é e tal. De novo, jogando na nossa cara aí, né? Essa relação. E aí, nessa conversa, ele fala o nome Emily. A gente não sabe se Emily ele se referiu à mulher dele, ou se ele está falando da filha, o Homem de Preto. Eu acho que é da filha, porque acho que colocar esse nome Emily só pra gente confundir. Porque se ele estiver falando da filha, beleza, a mulher dele é Juliette. A história, aí ele fala, a Emily falou não sei o que, não sei o que, aí fala desse do muro, entendeu? Eu acho que a Emily é a filha dele. Agora, se ele estiver falando da mulher, quebra a teoria dele ser o William, porque aí a mulher dele chama Emily e a mulher do William chama Juliette. Mas aí ele não pode ter ido lá fora, pegado outra mulher e casado com mulher? Sei não, acho que vai confundir muito a nossa cabeça isso, né? Daí já estão abusando da nossa capacidade de raciocinar. E aí ele conta, né, isso, e ele fala que ele criou um teste pra ele no parque, né? Que ele queria ver se ele era mesmo ruim. Aí a história, ele foi pra uma história criada por ele, e aí a história dele se liga com a da Maeve, né? Ele encontrou uma camponesa, que é a história passada da Maeve, que ela sempre vê ela com a filha sendo atacada por ele. Ele foi lá, atacou ela e a menina dela, né? Ele mata ela na frente dela e aí nisso ela desperta. Ela tem um lapso lá e ela corre com a menina, ela se recusa a morrer, ele fala, né? Ela tenta atacar ele com a faca e nesse momento corta pra cena dela atacando a Clementine na rua. Que ela vem atrás dela chamar pra não ir e ela corta o pescoço dela, ela cai aí que começa toda aquela muvuca e que o povo vai atrás dela. E o Homem de Preto fez isso e ele fala que aí é a primeira vez que ele teve a revelação do labirinto, do jogo mais profundo do Arnold. Ele fez isso pra tentar descobrir nele algum sentimento, né? O significado, o sentido, enfim. E aí ela cai ali tem o labirinto representado na Terra, né? Talvez seja uma metáfora, como eu disse, o labirinto talvez não seja físico, seja só... E ali ela alcançou o labirinto, ou o centro do labirinto, porque ela está no centro, que seja a consciência. E aí volta para contar a história dela com Ford e o Bernard, trazendo ela lá louca, lá no passado, né, no papel antigo. Ele tirou minha menina de mim, não sei o quê. E um monte de gente lá tentando controlar ela naquela muvuca e ninguém conseguia. E nessa hora que ela fala da dor. Ele fala, não, nós vamos tirar isso. E ele põe uma música para ela acalmar, que se chama Reverie. E são os devaneios, é o nome da nova trama do Ford. Tem uma ligação, ele fala, eu vou pôr um truque aqui que eu aprendi, é um truque que eu aprendi com um velho amigo, põe a música, ela calma. Talvez por isso a gente pensou que lá no salão, quando começa a tocar música, a primeira vez que ela começa a ter consciência, ela vai lá e desliga. Às vezes as músicas controlam eles, né? E deixa eles calmos, entram num estado de torpor, sei lá. E ela desliga a música justamente, acho que para ela ter a concentração toda, a consciência toda voltada pro presente ali, porque ela quer fazer. Então, talvez tenha alguma relação. Ela não ia lá desligar o piano à toa, né? E aí nessa cena mostra que a música tem um efeito sobre ela. A gente fez essa ligação que talvez seja legal, aí seja real. E aí ela se acalma com a música e ele começa a apagar. E é legal que quando mostra que a cognição dela está fragmentada no tablet do Bernard, ele fala, ó, a memória dela, a cognição está toda fragmentada.
A imagem lembra a imagem do labirinto. É certinho, o negocinho, mas tem uns pontinhos vermelhos. Lembra muito o labirinto. E talvez por isso essa questão dela chegou ali no centro do labirinto. E aí ela acalma e ela fala. Mas né, ela não esquece, ela calma. Ela fala, a dor é a única coisa que eu tenho, não apague. Né, que remete de novo àquela questão da dor levar a consciência. O Bernard fala isso, a Dolores fala isso. E aí ele apaga. Ela parece desligar. Só que não. Só que não. Só que não. Ela vai e se mata de novo, né? É porque o Bernard, na hora assim, ele pega e fala, tá tudo certo, ela controlou. Dá um sorrisinho pra ele sorri pra ela, na verdade, e aí ela se mata, né? O episódio termina com o Ted, o Homem de Preto ali, o Ted indo matar o Homem de Preto e não conseguindo, né? Porque fala, ele é um monstro, depois ele contar toda a história, a moça ali, a loirinha, fica, ele é um monstro. Ele é pior do que o Wyatt, mata ele, aí ele não consegue. E nisso o Homem de Preto fala, ó, existe um jogo muito mais profundo, que corta fundo, que aí você pode se libertar, que talvez seja essa consciência, né, o centro do labirinto. E ela... porque o Ford não quer consciência dos androides, o Arnold já queria consciência. Parece que queria, sim. Então se os androides chegarem nesse nível de consciência... O Ford perde o controle, porque o Ford fala pra Teresa lá no episódio passado. Eles são livres da consciência, da dor, sob o meu controle. Então ele não quer perder o controle de jeito nenhum. Nisso, a loirinha fala, essa coisa toma tempo, tipo, talvez ganhar consciência, ou talvez conseguir se rebelar, ferir os humanos, sei lá. E aí ela fala, vou ajudar, e ataca ele. Aí a gente percebe que ela é do bando do Wyatt, fala, você demorou muito pra voltar, Theodore, o Wyatt precisa de você, e nisso, da escuridão, vão surgindo o bando ali, com espada, com machado, com chifre, com arma, enfim, tudo sombra, né? E termina aí. Antes, porém, né, tem uma coisa que a gente esqueceu aqui, o Sizemore e a Charlotte, né? A Charlotte vai procurar ele tá lá criando o Wyatt, ele acha que é isso, Ford pediu pra ele. É verdade. Ele tá numa sala, inclusive já tem o desenho do Minotauro ali, que já tá em ação, na verdade, né? E ele acha que ele tá fazendo o vilão principal. Tá e ela, comendo uma perna lá. Tira ele dessa ilusão, fala, não, você acha que o Ford ia confiar isso pra você e tal? Aí fala que a Teresa tava trabalhando pra Delos mesmo, que ela era fiel e tal, naquela questão de transferir os dados. E fala, tem um trabalho pra você. Aí ele fala, me fala. Ele fala, não, melhor que falar é mostrar. Aparece os dois lá no frigorífico, lá onde guardam, na câmara fria, onde guardam os androides desativados. E ela leva os dados para carregar justamente no Abernathy, né? No pai da Dolores, que é o mais bugado de todos. Ela vai querer justo aquele. Aquele que falou pro Ford, ó, eu vou me vingar do Bernard e do Ford. Falou, eu vou me vingar e vou trazer sangue. Mas que o Bernard falou um negocinho na orelha dele, a gente não sabe. A gente lembra que quando ele entrou, o Bernard falou alguma coisinha no ouvido dele ali que ainda a gente não sabe. E ela vai e carrega 30 anos de dados, né, do núcleo de anfitriões e tudo nele. A cabeça do bichinho. E pede pro Sizemore, dá um jeito dele colocar ele no trem pra fora do parque. Ele, como, né? Você é escritor, se vira, né? Então isso também ficou aí, ainda essa questão do roubo de dados, e o Abernathy provavelmente vai ser reativado. E isso está tudo culminando aí pro final da temporada, né? Faltam 2 episódios, então o negócio tá tenso, né? O episódio foi tenso, foi muito bom de novo. Atuações muito boas, né? O Bernard, eu acho que se destacou muito. Eu espero que nesses 2 episódios eles, sei lá, dê um jeito de falar todas as coisas que tá aqui na minha cabeça, que eu não vou aguentar até 2018, Tem muita não. coisa, né? Pra gente ainda questionar e debater. Cada episódio surgem mais coisas, confirma alguma coisa, mais ou menos. Aí a gente acha que confirmou, acha um detalhe que não confirma mais nada. Esse episódio assim levantou muitas questões, né? Mais do que resposta. A gente ficou meio... provavelmente eles vão terminar a temporada do 10º episódio com um gancho monstro pro próximo. E aí a gente vai ter muita coisa pra ficar aqui confabulando e pensando, porque tem um hiato grande aí até voltar a série, que provavelmente em 2018, né? A gente vai ficar muito tempo aí debatendo e pensando a respeito. Então o episódio foi esse, né? Eu acho que foram as coisas que a gente percebeu aí de mais interessante, trazendo aí pra vocês. Muito obrigado! Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo comentário de Westworld, episódio 8, né, a segunda parte. Então, se você não viu a primeira, vai lá. Você acabou vendo aí metade de um vídeo, então vai lá para a primeira parte. Se você já viu, semana que vem tem mais.
Curte, compartilha, assina o nosso canal, né? Isso é muito importante. O canal está crescendo legal, a gente está muito feliz com isso. Os vídeos de Westworld têm muita visualização. Comentários muito bons. Então vamos lá, seguindo aí com Westworld. Um abraço a todos vocês.